E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Tadeu Rodrigues Iuama e o Luiz Falcão, né? Já vou até arrumar aqui, ó, o Tadeu, ele tá, o nome dele aparece primeiro, então vamos fazer algo, né, cartesiano, assim, para ficar mais Óbvio. fácil. Eu tô com esse destaque só para apresentar os dois. Eles escreveram um capítulo, né, no livro Narrativas Interativas Contemporâneas. O nome do capítulo é Estudos de Role-Playing Games Analógicos, uma visão geral brasileira. Bom, então, antes de mais nada, eu queria ter uma noção, assim, do que é o artigo, assim, o que fez com que vocês estabelecessem esse tema. Começa essa, Falcão. Vamos lá. Fazia algum tempo que eu... Na verdade, vamos lá, organizando. Primeira coisa foi quando eu li o Role Playing Game Studies Transmedia Foundations, que é um livro que saiu em 2017, consolidando a área de estudo de RPG, né? E tinha uma presença muito enxuta do Brasil ali. Falava uma hora de Augusto Boal, tinha um artigo da Betoque, do Rezende e acho que era do Clinic, se não me engano. E mencionava em duas passagens aleatórias que existia uma cena de RPG no Brasil consolidada, isso lido por autores estrangeiros. Enfim, nenhum autor brasileiro comparece, tem pesquisadores do mundo inteiro, enfim. E daí eu comecei a discutir com o Falcão o quanto a gente não tem esse mapeamento aqui. O Falcão faz muito tempo que discute, acho que até é melhor do que eu falar isso, do problema de registro da prática aqui. E a parte acadêmica, que é mais meu lado, a gente sempre está meio que girando em falso, porque a gente não tem uma concentração no que é pesquisado aqui, de como é visto aqui. E daí a gente começou a discutir da ideia de fazer esse panorama, tanto aqui quanto para jogar para fora. Tanto é que esse artigo vai sair aqui e provavelmente até o final do ano saia publicado fora, também uma versão em inglês, para a galera de fora ter acesso ao que está sendo feito aqui. Acho que isso resume bem a ideia. Falcão, você quer? Quero dar uma complementadinha. Em 2014 eu tinha feito já um primeiro esforço, né, para documentar, assim, o que fosse possível naquele momento da história do LARP, né? A gente tinha aqui no Brasil uma prática muito difundida de LARP, eu falo isso em toda oportunidade que eu tenho, né? Que a gente viveu um momento nos anos 90 muito diferente do resto do mundo, né? Uma popularização muito grande dos live actions de vampiro, e isso acabou gerando uma cena de LARP bem particular no Brasil, mas a gente tem pouquíssimo registro, né? Pouquíssima gente falando disso. E uma coisa que eu falava, né? Eu jogava RPG também, mas a minha prática é mais dentro do LARP, né? E uma coisa que eu sempre falei é que a memória do LARP no Brasil é uma memória privada, né? E muito pela associação com os jogos de RPG. Então, em 2014, eu fiz para publicar no livro dessa conferência, que é o Knutpunkt, o que eu pude fazer naquele momento sobre o LARP brasileiro, né? A ideia era traçar uma história desde a chegada do LARP no Brasil, que é um mito também, né? Mas é um mito que é útil, é um mito útil, que ele chega em 1994 com o criador do Vampiro à Máscara, num evento promovido pela Devir, e aí depois vai se, né, disseminando. Já tinham havido um ou outro LARP lá, mas também todos ligados a essa coisa do vampiro. E aí tentar resgatar, né, o que havia para resgatar da história, né? E na época a gente não tinha esse trabalho que você está fazendo hoje, também está facilitado um pouco pelo momento tecnológico que a gente está, que é de entrevistar as pessoas, né? Inclusive as entrevistas que você tem feito foram uma das bases do artigo. Agora o artigo ele não pretende de maneira nenhuma esgotar, né? E uma diferença que eu cito, né, como eu fiz esse trabalho lá atrás, foi em 2014, então ele já está bem desatualizado, já teve bastante coisa para acrescentar. E a gente tenta dar uma chegada até o atualmente, né, nesse artigo que está presente na coletânea. Mas que é essa história da memória privada, né? Então, assim, o LARP ainda, a gente tem alguns grupos que postaram fotos, ou que a gente consegue recuperar um ou outro relato. E as mesas de RPG, como é que você documenta essa história? Então a gente acabou não fugindo de um lugar que é até o lugar
desse livro de referência, que o Tadeu citou, que é a história dos RPG através das publicações de RPG, né? Que é um pouco diferente da história do LARP, que ainda que a gente tenha algumas publicações de LARP, o LARP tem um parentesco não, assim, mas é possível associá-lo um pouco mais com o teatro, então você tem uma história das realizações, né? Ah, aconteceu um LARP grande não sei aonde, aconteceu um LARP interessante, importante não sei aonde. Agora, mesa de RPG, como é que você consegue dimensionar isso? É um pouco mais complicado, né? Então é um artigo que, de uma certa maneira, ele retoma um pouco na parte do LARP aquela publicação de 2014, mas acrescenta e faz esse diálogo entre o LARP e o RPG, né? Considerando as particularidades deles. E nesse processo, né, nessa busca, primeiro do privado, né, dessa memória privada, até da memória pública, qual foram os desafios, assim, vocês, qual foi o maior desafio que vocês encontraram para vocês encontrarem mesmo os documentos, as informações? Eu começo essa, então. Eu acho que o maior desafio é a memória, né? Como a gente cresceu no ambiente do RPG, a gente participa muito do ambiente do LARP, né? Nas nossas cenas locais. O Tadeu é de Sorocaba, eu sou de São Paulo, mas a gente também já viajou, já circulou, conhece pessoas de outros estados e tudo. A gente meio que inevitavelmente acaba partindo da nossa memória, né? E a memória atrai. Então, uma das principais dificuldades é isso, é vencer essas armadilhas, essas ciladas da memória. Principalmente porque você tem pouco registro e, enfim, é um registro que ainda é bastante desorganizado. Então, navegar por esses registros desorganizados é um desafio. E mesmo você fala da memória pública, né? Uma coisa que eu acabei me debruçando um pouco foi nas revistas, que de uma certa maneira contavam a história do RPG enquanto a história acontecia, né? E é um documento, tudo. E aí você tem até, não vou dizer ilegalmente, mas extra legalmente, todas as edições da Dragão Brasil, escaneadas e inclusive você pode procurar por texto na internet. Aí eu disse isso, um monte de gente vai correr atrás disso agora. Então, ainda que eu tenha uma coleção, que foi um presente de um amigo do meu irmão, uma coleção com todas as Dragão Brasil, procurar nelas é assim muito difícil. E no caso da Dragão tem esse arquivo digital que você consegue procurar inclusive por texto, né? Mas e as outras revistas? As outras revistas, assim, são muito mais raras de encontrar. Algumas existem digitalizações circulando na internet, mas não nenhuma delas, pelo menos, a gente encontrou um banco de dados organizado como nós achamos da Dragão Brasil. E se por um lado a Dragão Brasil é a mais longeva, né, a que durou mais tempo, então supostamente não, acho que dá para dizer isso seguramente. Ela tem mais informação a respeito do que aconteceu nesses anos todos e tal, né, dos lançamentos. Por outro lado, tem muitas revistas que são de uma primeira fase, assim, tá? Quando a Dragão estava começando, tinha outras revistas ou que começaram antes ou depois, ou mais ou menos no mesmo tempo, e que tem outros tipos de informação muito interessantes. Uma coisa que a gente encontrou foi um evento do Banco do Brasil. Eu não sei nem se acabou chegando a entrar no artigo, né? Porque a gente teve que selecionar muita coisa. Mas, assim, acho que seria isso. A primeira maior dificuldade para mim é essa coisa da memória, né? Da gente não se orientar única exclusivamente por causa da memória, não cair nas armadilhas da memória. E isso do material, né? Que está pouco. É pouco documentado, e mesmo a documentação que existe é menos acessível do que a gente gostaria que fosse. Né? E eu acho que outra grande dificuldade tem a ver com o que o Falcão puxou na resposta da última questão. É muito difícil não cair na armadilha de virar uma história sobre a história das publicações, um artigo sobre a história das publicações. É muito, muito difícil não cair dessa maneira. A sorte que eu e o Falcão, a gente gosta de se desentender, então quando um afirmava uma coisa, o outro questionava até o ponto de a gente ficar se testando o tempo inteiro. E isso acabou entrando, né? Apesar de engraçado, é parte do método da pesquisa, porque a gente realmente precisava tensionar coisas ali. A primeira versão, eu lembro que estava um apanhado de publicação, o registro da história das publicações, inclusive publicações que espinhoso que eu vou falar aqui agora. Por mais que alguns RPGs
sejam ótimos como RPGs, eles talvez não tenham causado nenhum impacto para a história do RPG no Brasil. Ou um impacto muito pequeno. E daí, como que você faz? Diga, Falcão. Que uma coisa também que é uma dificuldade é, como a gente está escrevendo a quatro mãos, né? É determinar o que é relevante. Uhum. Isso aqui é muito relevante. Pô, mas por quê? Esse daqui é bem mais relevante, teve mais impacto. Não, mas esse é excelente. Mas ninguém conhece. Então, assim, essa determinação de qual que é o critério de relevância, porque a gente não consegue escrever uma história minuciosa, né? Então a gente precisa selecionar o que dá highlight, né? E o que deixa mais nas sombras, assim. E lembrando Então, que isso é uma dificuldade. A gente tem como um dos únicos acessos de validação, não sei nem se é validação, mas o termômetro de repercussão, acho que para dar um termo, um dos únicos termômetros de repercussão dos jogos é a Dragão Brasil, que tem uma política editorial como toda e qualquer revista. E aí, quando você não está falando, quando é que você está falando realmente da relevância para os jogadores ou da relevância para o editorial da Dragão Brasil? Enfim, dizendo tudo isso para quê? Para falar que o artigo tem, nesse aspecto, ele tem um tom ensaístico. É muito mais sobre as nossas referências do que dar uma verdade sobre a história do que foi a RPG no Brasil. Acho que ele tenta também ser um ponto de referência, né? Que a gente não encontrou um artigo que tentasse fazer isso, que tentasse fazer uma visão geral, um apanhado. Então, mais do que ficar se detendo em minúcias, ou assim, a gente não queria se limitar a falar da história das publicações. Mas também como é que você dá conta de uma outra história? Por exemplo, a gente dá conta da história do design do RPG, por exemplo. Né? Quais escolhas são populares? Como é que o design, o entendimento de design dos autores vai se transformando? Ou a aceitação do público, ou as publicações pelas editoras, precisaria de um tempo que a gente não conseguiria no número de páginas que a gente tinha disponível, né, no número de laudas que a gente tinha disponível e no tempo que a gente tinha e no intervalo que a gente pretendia cobrir. Não ia dar para traçar uma discussão aprofundada a respeito disso. Né? Então a gente também, por mais que a gente quisesse às vezes se aprofundar em determinadas discussões, falar assim, não, calma, vamos ficar no basiquinho, a gente sabe que está faltando isso, que está faltando aquilo, podia ter uns 3 parágrafos sobre tal fenômeno, sobre tal ocorrência, mas também se a gente for querer fazer justiça com todo mundo, né, com todos os movimentos mais interessantes e tal, a gente não consegue concluir esse artigo nunca, né? Eu acho que eu sei mais ou menos o que é isso. E vocês chegaram a procurar editoras, autores, chegaram a entrar em contato com eles, assim, ou não? Diretamente? Não. Alguns a gente tem alguma familiaridade, etc., mas eu acho que bate muito no que o Falcão acabou de trazer no final, que é a questão de tempo, etc. Para nossa disponibilidade muitas vezes a gente estava meio da madrugada em dia de semana trocando áudio no WhatsApp, porque era o horário que nós dois tínhamos para isso, sabe? Então, envolver terceiras partes, pelo menos, não sei se passou pela cabeça do Falcão, pela minha cabeça nem passou e entrar em contato com fonte primária, sabe? Até pela necessidade de referenciar, né? O que eu efetivamente fiz, eu entrei em contato com o Encho Chagas, né? E para pegar umas edições de uma revista que ele organizou há um tempo, que já faziam um apanhado da história do RPG, que foi a coisa mais próxima do que a gente estava tentando fazer, que eu lembrei que eu já tinha visto em algum momento. Chama Analog XP, as revistas dele. Foi uma revista feita pelo Chagas, né? Assim, podia dizer por brasileiros, mas eu chamo de Chagas, ninguém conhece ele como Chagas, né? Pelo Encho. Feita pelo Encho para o mercado de RPG internacional. Então, a maior parte das edições são em inglês, uma ou outra, acho que talvez uma só em português, que é para cá. E eu não achei em lugar nenhum na internet, então eu entrei direto em contato com ele e acabei trocando uma ideia, tirando uma outra dúvida, assim. Mas com essa noção de consultar a revista, né? E também, assim, no sentido de falar, poderia falar com um autor, um editor, não sei o quê, mas tinha as entrevistas já que o Rafael Carneiro tinha feito, então fica mais fácil, assim, sabe? Claro, tem a tentação, né, de entrar em contato, tal, mas é isso, é um processo meio moroso, meio demorado, e que no final das contas, assim, você precisa gerar essa fonte primária. Com as entrevistas, acho que
ajudou bastante a gente a se orientar em alguns momentos, ou que a gente ficava confuso em relação à cronologia, ou algum entendimento, né? E aí as entrevistas lá deram um suporte muito bacana. Eu tô puxando o saco mesmo. Não era a intenção, mas não vejo problema também. Mas é mesmo. Eu gostava. Depois desse artigo, passei a adorar, sabe? Mudou-se de verdade, não é tipo, era super legal. Na hora desse artigo, eu falei, não é super legal, é super necessário além de legal, sabe? Aí eu entendi. Tinha alguns outros materiais também, né? Você tá sem áudio, Raca. Mas eu ia dizer que tinha alguns outros materiais também, além das entrevistas do Raca, né? Tem algumas palestras, tem as gravações, que são poucas, né? Mas do laboratório de jogos também, que você tem algumas pessoas falando coisas ali que a gente acabou usando, né? E de maneira geral, assim, salvo exceções, né? A maioria desses materiais são materiais que a gente já tinha tido contato em outro momento. Então, quando a gente foi botar no papel, a gente já sabia mais ou menos aonde procurar. Vocês se depararam com algo surpreendente? Assim, tem alguma coisa que vocês olham e falam assim, caramba, isso foi... Mudou sua forma de pensar, né? O que cada um... Eu começo, Bar? Já começou. Já comecei. Cara, eu tinha muitos anos atrás mesmo, assim, o Wagner Luiz Schmidt, ele tinha voltado acho que foi 2014 também, porque ele foi pro evento, né? Eu escrevi o artigo, publiquei, e ele estava presencialmente no evento nos países nórdicos. E aí ele se ofereceu para fazer um bem bolado comigo e apresentar o artigo lá, né? Eu acompanharia por videoconferência e ele estaria lá presencialmente. E quando ele voltou desse evento, ele falou assim, cara, percebi, descobri, conversei com o pessoal e tô traçando uma linha aqui que é sobre a história do roleplay. E aí ele falava de onde tinha vindo o roleplay, que era do Jacob Moreno, que é um criador do psicodrama, né? Fez muitas outras coisas também, mas resumidamente é isso, é o criador do psicodrama. E aí isso entra nos Estados Unidos através das escolas públicas, e é isso que vai dar origem ao RPG. Então, assim, eu já conhecia essa história, mas tinham me contado, né? O Wagner tinha me contado isso, tinha falado que quem tinha contado pra ele foi o Eric Fatland. Então era esse diz-que-me diz-que, assim, né? E aí se não me engano, numa Dragão Dourado, que é uma revista que eu nunca tinha pegado na mão, né? Eu falei agora que a gente foi atrás de coisas que a gente já conhecia. A maior parte, a Dragão Dourado, eu nunca tinha visto, assim. E aí eu consegui achar lá uma edição da Dragão Dourado e tem uma entrevista com o Dave Arneson, que é um dos... atribui-se, né, a criação do D&D, me corrija se eu estiver errado, às vezes confunde o nome e tal. E aí ele fala que a coisa do roleplay veio das aulas dele, da escola normal, assim, que os professores utilizavam. E você fala, bicho, é isso, cara, tá aqui, ó, tem uma documentação do cara que criou, ou que é atribuída à criação do negócio, dizendo que esse aspecto ele pegou da aula, assim. Então isso, para mim, foi muito surpreendente. Tava traduzido em português, né? Então é isso, eu não esperava encontrar e é isso, para mim foi muito surpreendente. E a coisa do evento do Centro Cultural Banco do Brasil também, que depois, ouvindo acho que a entrevista com o Lúcio Pimentel, eu descobri que não foi um evento só, foram 2. E aí é isso, a história é muito surpreendente, né? Algumas coisas vão ficando mais populares, mais conhecidas e tudo, mas eu sempre me surpreendo com os detalhes, assim, mesmo. Eu fiquei surpreso com... Se focando falando no detalhe, eu vou falar do outro lado, de uma ordem de grandeza, que eu não fazia ideia. Num pedaço do artigo a gente faz um mapeamento da produção acadêmica e, em dado momento, fui pesquisar a quantidade de pessoas que... Enfim, vou pegar a lista de quem mexe com RPG aqui no Brasil, né? Na plataforma Lattes, que é onde a gente tem registro de currículo, não lembro o número exato, mas eu lembro que é na casa dos 900, são 900 e, sei lá, 980 e tantos, sei lá quantos. 900 e tantos pesquisadores que têm como tema, em algum momento ali do currículo deles, RPG. E não é RPG, Reeducação Postural Global, Role Playing Game. Desses 900, 400 e alguma coisa são doutores. A gente tem muita gente envolvida com RPG em algum momento. Podem não ser pesquisadores que a carreira inteira é inspirada em RPG, mas que em algum momento das suas trajetórias tiveram RPG ali envolvido. E pensar num número de ordem de grandeza de 900 e ver qualquer forma de diálogo envolvendo o estudo de RPG juntar no máximo aí 20,
É um negócio que isso me assustou do artigo. Existe muita gente que pesquisa, mas as pessoas não se articulam. Isso é uma coisa que eu carrego, assim. Eu devo dizer que eu fiz essa pesquisa por volta de 2007, quando eu fiz parte da Ludes Culturales, né? E aí eu ia pegando e-mail de cada uma das pessoas, ia mandando e-mail, pedindo. Eu tenho ainda, tem uma parte no meu e-mail lá que é resposta dos pesquisadores. Na época, em 2007, eu acho que era por volta de 300 pessoas. E aí, quer dizer, já... bom, você falou dessa questão, vocês estavam falando bom, primeiro da qualidade das revistas, né? Das entrevistas, que o que se estava discutindo em 2014, nos países nórdicos, já tinha alguma informação no Brasil nos anos 90, né? E aí esse fator, né, das revistas. Falar um pouquinho dessas publicações acadêmicas, assim, vocês acharam alguma coisa? O que vocês viram disso, assim, desse processo? Bom, tinha uma coisa que era uma impressão no primeiro momento da minha trajetória acadêmica. Eu já tinha se formado com uma impressão, e o levantamento que a gente faz para essa pesquisa ultrapassa a impressão e vira um dado. A gente tem uma redundância de pesquisa aqui. No Brasil, a ênfase da pesquisa de RPG no Brasil é a educação. Uhum. Quando a gente vai para a educação, a redundância é no seguinte: várias pesquisas, várias, são alguma coisa que título é alguma fórmula parecida da que eu vou falar agora. O uso de RPG no ensino coloca uma disciplina. Eu não vejo problema eu entendo a importância desse tipo de pesquisa. Mas quando você coloca várias delas uma do lado da outra, você fala, tá, já entenderam como dá para usar no ensino da disciplina X, Y e Z. Isso denuncia um outro problema. A ausência de pesquisa de estado da arte, estado da questão, já estou falando academiquez aqui. Que é a pessoa procurar o que outras pessoas pesquisaram antes dela desenvolver a própria pesquisa. Se a gente tem um monte de pesquisa com a fórmula igual, é porque as pessoas não estão lendo umas às outras. Isso é um problema acadêmico. E para mim isso foi nítido na pesquisa. Sou ali a educação como um grande foco, que já era uma coisa esperada, beleza. E é legal. Isso é uma característica da pesquisa brasileira. Você vai pesquisador de fora, Associação de Pesquisador de Fora, Brasil, Educação. RPG Educação. Isso, beleza, já era esperado. Mas essa redundância de pesquisa é uma coisa assim que, de uma maneira superficial, já brincava que eu vi um monte de pesquisa desse jeito. Agora não, agora eu tenho noção de que realmente é isso. Falcão, você quer comentar? Olha, esse domínio acadêmico aí é o domínio do Tadeu. E eu sou só um curioso nessa área, né? Mas aí eu aproveito para destacar que o Tadeu é mestre e doutor pesquisando RPG na área da comunicação, né? RPG e LARP. Diria que mais o LARP, né? RPG também. Então tem ele passou 6 anos, né? Assim, envolto na bibliografia específica sobre RPG, né? Essa percepção da educação e tal eu já tinha também, mas assim, tô só de pleno acordo com o Tadeu. E aí, nesse caso, né, bom, vocês tiveram que selecionar, que vocês falaram, né? Bom, teve coisa ali que vocês brigaram muito, né, de madrugada, discutiram muito de madrugada para chegar a um acordo, né, para chegar ali uma lógica que contempla o necessário, né? Para vocês, assim, se você pudesse destacar 2 elementos fundamentais assim que as pessoas deveriam saber sobre a história. Eu vou pedir 2 elementos para o Tadeu e 2 para o Falcão.
eu acho que deveria ser fundamental para as pessoas entenderem, até para fazer uma pesquisa sobre o uso do RPG no ensino de alguma matéria, ou simplesmente para que você conheça dois elementos assim que vocês acham que dois de todos os artigos, né? De tudo que vocês colocaram no artigo, vocês acham que é possível mudar a visão de alguém, assim, de quem está lendo, de que a pessoa sofre um baque? Não, vamos reduzir para um, vai, porque aí o resto as pessoas vão ter que ler, sabe? Porque senão a gente está entregando muito também o texto, né? O cara fala, eu não vou ler o texto, é tudo aqui. Eu vou colocar o Falcão numa saia justa. Eu vou falar de um elemento da parte da história, ele que se vire para achar um acadêmico. A história do RPG no Brasil, para mim, a coisa mais gritante, que inclusive foi interessante da gente ver na versão estrangeira, que foi o que mais perguntaram na revisão do artigo. Peraí, a gente precisa entender isso. Vocês do Brasil entendem, nós não. Mais do que a história da publicação, o Brasil tem uma história da distribuição do RPG. A distribuição do RPG é central para entender como o RPG funcionou no Brasil do jeito que funcionou. Os gringos perguntaram o que é banca de jornal, eles não sabiam que era uma banca de jornal. É isso, a ideia pra gente é óbvio, né? Xerox para banca de jornal, etc. Essa história, para mim, a parte mais fascinante da história do RPG hoje em dia é a história da distribuição do material, assim, sabe? Olha, eu acho também que essa é uma das coisas mais relevantes, assim, que inclusive a gente foi percebendo enquanto ia escrevendo, né? No artigo de 2014 eu tinha separado em ondas, que eram bem marcadas, né? Ah, não, tem uma primeira onda que é o Vampiro à Máscara, tem uma segunda onda que é não sei o quê, uma terceira onda. E aí a gente foi tentar perceber quais eram os movimentos, né? E aí uma hora a gente falou, cara, ó, tem tudo a ver com a distribuição. E alguns dos entrevistados lá, né, da história do RPG no Brasil, focam mais ou menos nisso, assim, mas é muito evidente, quando você pega para olhar, essa noção de como que é distribuído, isso impacta completamente a maneira como é jogado, o alcance, qual é o tipo de jogo que é feito, em relação aos RPGs, né? Em relação ao LARP, eu fico ainda lá com a teoria de 2014, é a mesma. Mas eu até bati o olho aqui e falei, não, calma, deixa eu achar uma coisa aqui que vai ser a grande tacada. Mas eu não falei em nenhum momento, eu acho que é importante falar. Isso aconteceu lá em 2014 e, na minha opinião, aconteceu agora de novo. E eu acho que o Tadeu vai concordar comigo. A gente negligenciou uma maneira de contar a história dos jogos de RPG ou dos jogos de representação, enfim. O grupo que você quiser aí envolver o RPG de mesa e o LARP, que é a história dos eventos. Quando eu fui fazer a apresentação com o Wagner em 2014, eu lembrei de falar, olha, ficou muito tímido nos artigos, né? Mas os eventos de RPG, seja o Internacional de RPG, sejam outros eventos, a gente que está aqui no São Paulo, né? A gente pensa assim no Internacional, no Sampa, mas tem os menores, tem o Fatecon, tem o Ortocon, tem umas coisas assim que, cara, isso fez a história, faz as pessoas se encontrarem e tudo, né? O Barba agora tá com esse podcast, o Barba é o Tadeu Rodrigues, tá? Nem todo mundo sabe disso. Tá com esse podcast que é o Alusão, em que ele faz uma leitura compartilhada. Ele lê alguns livros e vai compartilhando capítulo a capítulo algumas impressões, né? E ele vai falar do Shared Fantasy, que é um livro que foi escrito ali no início, né? Na Aurora, naquela boom dos RPGs. Então me lembro bem, é 78, né? Isso que a pesquisa é feita em 78. A pesquisa é 78, 79. 77 e aí, 79. Uma boa parte da pesquisa é feita nos eventos, né? E a pessoa vê como é que os jogadores se conhecem e se relacionam dentro dos eventos. E a gente teve vontade de fazer isso. Mas se a gente fizesse isso no tempo e no espaço que a gente tinha, a gente ia ficar fazendo esse clubinho de São Paulo, né? E é meio cansativo também. E a gente sabe que os eventos são muito importantes em outras regiões. E, enfim, eles têm uma importância central, assim. E mesmo no LARP, né, que tem uma outra dinâmica, os eventos foram fundamentais nessa transição do que era o LARP do Vampiro para outros formatos, experiências de LARP. E isso não ficou tão claro naquele artigo de 2014. E embora a gente tenha feito essa detecção, não está desenvolvido no artigo. Então, acho que o chamariz é isso, assim, tá faltando alguém desenvolver essa parte. Acho que uma pessoa só, ou duas pessoas num único esforço, né, ou 3 ou 5,
não vão conseguir, assim. Mas é um esforço que acho que seria bastante interessante para outros pesquisadores documentarem os eventos de suas cenas locais. E não só, né, nessa coisa noticiarística, assim, né, de ano tal teve evento tal, mas de repente fazer um pouco como o Rafael Carneiro tem feito, né, de entrevistar as pessoas que participaram, né, e ver como é que era, o que foi para você o evento. O Rafael mesmo conta, né, que ele vinha de Araraquara, enfim, vinha de Poços de outras cidades, Caldas, Araraquara, Paulo, e que isso tinha todo um significado, né, para o coletivo de jogadores, que acho que é uma coisa que está precisando documentar mais, tá precisando estudar mesmo. Assim. Não. Então é isso. Não, Vou destacar como uma das coisas mais centrais do artigo, uma coisa que estou sentindo falta nele. Você sabe que vocês estão falando e eu fiquei pensando, bom, os primeiros internacionais ainda eram de graça no Ibirapuera, né? No Ibirapuera, quer dizer, num principal parque de São Paulo, assim, da época, né? E o que aquilo Significou, né? o quanto significou para atrair jogador e também de ser inclusivo, né? Você podia ir no evento de RPG sem gastar R$1. Sim. Na época nem tinha real, mas enfim, né? Mesmo Antes do plano real. em termos de visibilidade, né? Porque depois, assim, na época que eu mais frequentei, era no Mart Center, que é um centro de convenções ali na Zona Norte. E era um monte de gente de preto indo para um lugar e ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? E no Ibirapuera era um pouco diferente, né? Você tinha essa possibilidade de entrar no evento, circular, de sair sem precisar se comprometer. Então você tinha uma outra visibilidade. Bom, para saber mais, ler o artigo, o link está aqui embaixo. Então, um abraço pro Falcão, um abraço pro Tadeu, né? E se vocês quiserem chamar as pessoas aí para ler, para sinta-se à vontade. Se não quiser também, só um tchau tá ótimo. Eu quero sim, cara. Eu queria chamar as pessoas para lerem e acharem defeitos. Porque é um trabalho. Né? E é um trabalho assim que a gente não achou que a gente fosse acertar, né? Não, a gente vai escrever aqui um negócio que vai acabar com o assunto. Não, nada disso, né? A gente escreveu uma coisa sabendo que assim tem muitos pontos que são questionáveis, tem muitos pontos que não era bem isso, era aquilo outro, e eu acho pelo menos que esse debate ele tem que acontecer, assim. E acho que é assim, na verdade, né, que se produz o conhecimento, assim, é submetendo uma tentativa para que outras pessoas falem, olha, eu acho que não é bem assim, e completem, e aí de repente daqui a algum tempo a gente vai ter uma visão geral muito mais assertiva, né, do que é esse grande objeto de estudo aí, né, cheio de ramificações. Eu acho que mais que o artigo é uma provocação, é para provocar a isso ser continuado. Eu acho que eu acredito que o Falcão concorda bastante comigo, o que a gente tirou desse processo é evidenciar a necessidade de que isso seja feito. A gente não está fazendo, a gente só está evidenciando a necessidade de que seja feito. É a chamada aventura. É uma chamada aventura. Para usar Campbell é chamada aventura. Tá indo. Bom, gente, então é isso. A gente vai se falando, né? A gente tem como se comunicar. Bom revê-los, um abraço e até a próxima. Até a próxima.